seu exame de sangue fala mais sobre você do que você imagina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Pode Emocionar. Aqui nós podemos emocionar, sentir, falar, refletir e você está junto conosco. Você já se sentiu frustrada alguma vez com seu exame de sangue? Pensando, nossa, eu estou fazendo tudo tão direitinho, olha como tudo isso está. Mas eu te garanto que a convidada que eu trouxe para você vai explicar para você até características da sua personalidade com a leitura de um exame laboratorial. Fique aqui conosco. Eu sou Simone Martins, sou psicóloga clínica e eu trouxe para você essa pessoa, doutora Rosana Oliveira, nutróloga, endocrinologista e minha amiga querida. E que nós temos em comum, muito em comum, uma coisa que é ver o ser humano de forma integral. De uma maneira integral. Nós gostamos disso. Corpo, mente e espírito. Exame de sangue, suplemento, terapia e assim nós Tudo vamos. junto e misturado e dando certo. Bem-vinda, minha Obrigada, amiga. Obrigada pelo convite. Imagina. Vamos falar um pouco do exame de sangue, né? Vamos lá. Como? Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui. A sua bola. Olha, quem está aí nos ouvindo, vocês não fazem ideia como um exame de sangue é como uma bola de cristal que a Rosana desenvolveu, percebendo as emoções nesses exames. Vai muito além de números. Muito além. Não é, muito, amiga? muito. A sua experiência. Muito além. Quando você um pega um exame, eu já tive assim até algumas coisas engraçadas de um paciente pegar e falar assim para mim, não, é porque você conhece minha família, por isso que você tá sabendo da minha personalidade. Eu não sabia quem ele era, entendeu? O que acontece? Você pega lá um hemograma, que é uma coisa assim, básico do básico do básico. Daí você vai lá, você olha uma coisinha que chama VCM, volume corpuscular médio. Daí você fala, não tá, esse valor não tá bom. Ou seja, a minha hemácia tá menorzinha. Nossa, não tá chegando todo o oxigênio que eu precisava no cérebro. Eu vou ter cansaço cerebral. Daí você já começa, né? Daí como quem tá ali pedindo um exame, porque a obrigação de todo e qualquer médico, não interessa a especialidade que ele tem, é fazer uma ficha clínica, para você saber as queixas, o que tá levando, Sim. né? Porque tem gente que chega pra gente tão ruim, que ele não sabe nem característica direito da onde que tá ruim, de tanto que ele tá mal, né? Sim. E quantas pessoas não chegam no consultório, você encaminhou várias, seu esposo Maria encaminhou várias, de falar assim, eu não tô nada bem, os meus exames estão bons, todo mundo fala que tá bom. Eu tenho uma brincadeira que eu costumo falar assim, seu exame não tem nada que presta. Falta tudo, e geralmente são exames que a gente fala assim, exames carenciais, não é doença, é uma carência. Eu quero que meu cérebro funcione super bem, eu quero ser dinâmico no trabalho, eu tenho filho, eu tenho um negócio, eu sou empresário e a minha vitamina B12, meu magnésio tá mais para baixo que barriga de cobra. Só que se eu vou lá no índice do laboratório, fala que tá bom. Eu tenho o costume de brincar, que eu falo assim, um médico, ainda que o laboratório te dê uma tabela, um intervalo, isso é o laboratório que tá me trazendo, mas o laboratório não é médico. Isso quem tem que saber o que é adequado é o médico. Então eu não posso ficar dependente de uma informação que me dão. Eu tenho que saber. Igual, por exemplo, agora, final de outubro para começo de novembro, saiu um trabalho sobre B12. É um cara que estuda só B12 há 40 anos. É uma sumidade na B12. Ele fala, B12 é o motor cerebral, tá? Se eu tô usando muito mais o meu cérebro, não é a mesma quantidade de combustível que eu tenho que colocar. Portanto, que no laboratório ainda vai assim, 197 a 700 de alguma coisa de B12, e nós estamos considerando de 600 a 1.500. Nossa, subiu. Então, a diferença... E como o laboratório no Brasil tem 10 anos para atualizar tabelas, Sim. quando ele atualizar da próxima vez, já tá outra. Vou te dar um outro exemplo que eu gosto muito. A gente tá falando aqui de exames muito básicos, nós não chegamos nos hormônios ainda. Coisa básica.
homocisteína, que é um marcador inflamatório, Sim. tá? E que afeta a memória, direitinho o cérebro. Até pandemia, até Covid, a gente já sabia, é um exame antigo, marcador inflamatório, mas a gente não sabia que ele tinha um caminho cerebral tão rápido. Quando as pessoas começaram pós-Covid, o que afetou foi minha memória. Sim. Qual o exame que não abaixou? Homocisteína. Portanto, que até Covid, a gente considerava homocisteína até 16. Hoje a gente considera até 9. E ela interfere na B12? Sim. Na verdade, não é nenhuma interferência direta. Mas se a B12 abaixa, ela aumenta. Portanto, que o tratamento de uma homocisteína alta é dar mais B12. Para turbinar o cérebro. Para turbinar o cérebro. E aí... Turbinar sem falar de besteira, Simone, porque a gente tem muita mania de... O que eu tomo uma fórmula aí que eu tomo para potencializar o cérebro? Só que eu quero potencializar uma coisa que já está enfraquecida. Então, o básico não está sendo bem feito. E aí virão outros dados do exame para você correlacionar. Exatamente. E o que... Desses dois você citou, hemocisteína e B12. O que o mental de uma pessoa, o emocional e mental dela pode ter provocado nesses dados? Quando eu tô muito ansiosa, seja qualquer que for a origem dessa ansiedade, eu consumo B12 igual colocar fogo em palha seca. Gente, eu adoro as metáforas da Rosana. Vou até contar uma coisa hoje, que eu fui no exame hoje, levar meus exames na consulta, e eu falei, nossa, mas a minha proteína deu uma baixada, né? E vai daqui, vai dali. Aí ela faz toda a leitura e tal. Ela falou assim, nossa, olha que massa muscular estriada, é isso? Isso, amiga? Esquelética. Esquelética. É como se você fosse no açougue comprar um pedaço de músculo. Olha o tanto que a sua subiu. Então, a sua proteína está servindo... Aí eu dou risada, porque eu gosto muito das metáforas que ela faz, porque você entende. Eu nunca mais vou esquecer disso. Endocrinologia é uma coisa difícil, é uma coisa muito bioquímica. Se você não fizer, não der exemplo, você sai de lá boiando, porque endocrinologia, se eu for falar de pirofosfato de magnésio, ela é pesadona, ela é complicada. Então, quando você põe o exemplo, tá vendo? Nunca mais vai esquecer. Nunca mais vou esquecer. Então, estar com a Rosana, ela sendo minha médica, minha amiga primeiro, depois foi minha médica dos meus pais, de alguns dos meus filhos, netos, eu fico encantada, porque ela dá lucidez. Então, se a pessoa está ansiosa, angustiada, ela vai comer B12. Literalmente, vai comer B12. Daí, sabe o que as pessoas falam? Eu repus B12 há 6 meses atrás. Sim. Gente, vamos começar a pensar, que eu sei que é uma coisa que ninguém fala. A medicina peca nisso, tá? Vamos começar a pensar que vitamina, seja B12, C, D, nutriente, magnésio, cálcio, sódio, potássio, que são nutrientes. Vamos pensar que não é só um monte de nominho, que é o nosso alimento, é a nossa base. Então, se eu gasto muito, eu vou ter que repor mais. Eu, por exemplo, 2 doenças autoimunes, no sistema endócrino, eu consumo um magnésio fora do comum. Então, para eu manter doses equilibradas de magnésio, eu tenho uma dose que você fala, nossa, tá dando para um bicho gigante, né? Mas é o consumo. Exatamente, um bicho gigante de 1,55 m. Exatamente. E eu sou já ao contrário, né, amiga? Conta aí. Porque a Rosana me conhece bem, meu fisiologismo, eu tomo microdoses. Microdose. Engraçado, você, sua mãe, né? Dose pequena faz estrago. Faz estrago. Muitas vezes, médicos que não conhecem o meu processo me dão doses comuns para o meu peso, para a minha altura, e eu passo muito mal. Sim. E essa medida que a Rosana fala me dá muita segurança de, inclusive, encaminhar. Vamos falar daquela história do cortisol, né? Ah, tá. Que a pessoa chega e às vezes ela fala,
Ah, mas eu tô tão bem, tô me sentindo tão bem. Ou uma mulher que acabou de ganhar neném, tô super tranquila, seja o que for, mas os dados do exame não falaram aquilo. Sim. Conta aí. Vamos lá. O cortisol é o hormônio do estresse, do ânimo, anti-inflamatório, tá? Por sinal, em endocrinologia, até na endocrinologia mais antiga, a gente fala que é um dos 4 cavaleiros do apocalipse, porque ele realmente vai estragar o exame, basta ele estar alterado, precisa, né, outras coisas estarem alteradas. Até, sei lá, uns 8 anos atrás, mais ou menos, a gente falava só que ruim era o cortisol alto, tá? Porque daí ele é catabólico. O que é catabólico? Ele é destruidor. Sim. Ele destrói massa magra, ele destrói colágeno. Não pode destruir colágeno, então ele é maravilhoso, tá? Ele atua na insulina, na glicose, na tireoide. Tudo, porque no eixo da tireoide até os dois andam juntinhos, são amiguinhos. E da insulina ele provoca resistência. Então eu tenho a insulina, mas não tá fazendo efeito. Tá? Então, o cortisol, às vezes as mulheres, principalmente eu tenho costume de falar, é até uma rusguinha aí da endocrinologia com a pediatria, porque assim, a mulher tá gestante, o médico dela é o ginecologista, obstetra, vai nascer o obstetra, tá? Depois que nasce é o pediatra da criança, a mulher, ó, tchau pra você. Não tem uma assistência. Uma assistência, não tem uma especialidade falando, ó, nasceu o neném, vamos aqui, tá? Por quê? Porque quando, primeiro, seja cesárea ou seja um parto natural, um parto normal, a força para mobilizar aquela musculatura é fenomenal. Eu imagino. Tá? É um consumo orgânico. Se a gente for parar para fazer continha, você fala, não fecha. Como é que deu conta? Como é que deu conta? Não fecha. Eu lembro que quando a gente começou a ver isso, há muitos anos atrás, eu falava assim, gente, aquelas mulheres que tinham 10, 12, minha avó teve 13 filhos, entendeu? Eu falava assim, não conta, essa conta não... Como que dava conta? Não fecha, tá? Então, o que acontece? E graças a Deus tá começando a ser falado já, tá? Depressão pós-parto. Gente já sabe que hoje os que foram mensurados, que 70% essas mulheres já estavam com baixa de proteína e nutrientes antes do bebê nascer. Não que não tenha uma química ali hormonal, mas já estava enfraquecida, que a gente está começando, graças a Deus, a falar em depressão química. Entendeu? Já por uma falta. E daí depois que nasce, vem prolactina. Por mais que eu não amamente por muitos meses, mas tem uma indução para que aquilo aconteça. Isso causa um desgaste fora do comum. E o organismo feminino, ele sabe que além de estar nutrindo aquele bebê, ele tem que nos primeiros 6 meses passar autoimunidade para o bebê. Então, é como se eu tivesse que produzir algo, um néctar, algo mais puro da face da terra, quando eu não tenho. Você falou de exemplo, tem um costume que eu tenho uma paciente que diz que não esqueceu nunca mais. Eu falo assim, olha, eu fiquei sabendo que você faz bolo muito bem, que você faz um bolo de fubá maravilhoso. Eu peço para você fazer para mim. Você fala, tudo bem, eu faço e realmente meu bolo é muito bom, mas não tá tendo fubá. Você tá entendendo? Daí começa a se falar, até entrando numa outra esfera, assim, começa a se falar, nossa, como as crianças ultimamente não têm imunidade, qualquer coisa adoece. Gente, vamos pegar o fio da meada aqui atrás, ó. Entendeu? E por uma falta de olhar com afinco. E nós não estamos falando de nada caro, tá? Nós não estamos falando de nada impossível, que é igual a gente sabe hoje do PQQ, que é uma subvitamina do complexo B, que é que a gente não sabia até um tanto de tempo atrás. Que não estamos falando nada de fenomenal. Nós estamos falando que essa mulher, quando tem o filho, ela não tá, porque até antes de ter, ainda tem vários suplementos maternos, né? Existe. E que às vezes ainda é meio fraco, mas então, daí nasce, esquece, sendo que você teria que ter aquele suplemento multiplicado por 2. Por conta do esforço, do estresse. Sono, amamentação, criança que chora. O emocional. Adaptação. Exato. Porque você tem na gestação, o hormônio da gestação é a progesterona. Durante toda a gestação. Pariu,
Foi um pouco de ocitocina, que é um neurotransmissor, dali pra frente já é outro, já é prolactina. Do dia pra noite. É uma balança. Né? Fica ali na corda bamba. Por isso que fala de endocrinologia, de hormônios ter feedback positivo e negativo. Porque quando um hormônio está ativado, 2 está desativando. Esses 2 que desativaram, ativam 4. Então, se você não cuidar muito bem da base deles, você vai repor todos os hormônios que existem no corpo humano e essa pessoa ainda não vai ficar bem. Que é o que acontece com a mãe, que acontece no ato da maternidade. Que é onde essa leitura, esse cuidado humano, né, que você está sugerindo que possamos olhar melhor, né? Sim. Mas também essa leitura, que o encanto é a leitura com as relações que você faz. Então, porque às vezes olhar um dado isolado, eu não estou bem, mas olhar um dado integrado, não, está tudo bem. É igual a sua massa musculoesquelética. Exato. A proteína está um pouco mais baixa. Mas você saiu de 37% para 65% em um ano. Então, essa proteína ela está utilizada. Ela está sendo utilizada. Qual que é seu encanto, maior encantamento, assim, quando você percebe que as pessoas dão continuidade ao tratamento, ali 3 meses, 5 meses, 1 ano, né? Como é que você se sente? Olha, eu me sinto muito bem, porque eu tenho assim, eu gosto demais da suplementação, dos nutracêuticos que a gente costuma chamar, né? Por quê? Porque eu sei que cada vez que essa pessoa está dando continuidade no tratamento dela, eu tô propondo uma coisa para ela e não tem efeito colateral. Daí eu ganhei minha semana, você tá entendendo? Que é uma forma de tratamento, sim, mas eu não tô fazendo um efeito colateral. Isso é lindo, hein? Daí eu falo, tá tudo certo. Claro que se a gente precisar, você tá com uma baita de uma infecção, não tem jeito. Você vai entrar com uma medicação. Ninguém tá negacionista, tá? Agora, se eu tenho como ter uma saúde melhor, que eu precise o menos, que eu com as próprias... Porque o corpo, ele é muito sábio. Por exemplo, eu tenho costume de falar que magnésio é com M, não é à toa, porque magnésio é memória. É até pra gente lembrar disso. Então, eu tô usando muito, tá? E tô querendo que a memória fique boa. O próprio corpo, quando você pede os exames, que essa história diz que às vezes a gente tem umas brincadeiras, né? A gente não vem com manual de instrução. Vem sim. Pede o exame que tá ali, seu manual de instrução. Você vai saber. Opa! Não, eu sou... Chega aquelas pessoas mais... Nossa, como eu sou calma, eu sou tranquila, vestida de cor de rosa. Eu pego o sulfato de ideia e pego cortisol e falo, não, agora nós vamos falar a verdade. Vem cá. Vamos conversar de verdade agora. Gente, é uma radiografia, não só do sangue, mas da personalidade. Porque assim, a gente responde aquilo que a gente tem dentro. Sim, então, cada nutriente, cada hormônio tem uma característica. Daí você vai falar pra mim que aquele anjo de candura que tá na sua frente com cortisol de 25, que leva as coisas da maior, mas nem que ele quiser. Então, aí a gente entra com a psicologia. Essa mulher, raramente esse homem, mas também tem homens, mas essa mulher que tá ali a candura em si, calma, tranquila, e os exames mostram que ela tá a ponto de explodir. Então, terapeuticamente, psicologicamente, uma mulher contida, uma mulher com as emoções represadas, provavelmente uma mulher que não expõe, não fala. Exatamente. E outra, isso num passado, só que com outro nome, e eu acho isso fantástico, as histéricas, que se chamava do histerismo feminino, e eram mulheres, essas mulheres, elas
muito provavelmente não teve, porque elas tinham muitos filhos, elas não tinham problema hormonal nos hormônios do ovário, entendeu? Elas tinham um hiper, não podiam se manifestar, não podia sair de casa, não podia trabalhar, muitos não podiam trabalhar fora, entendeu? Era muito comum os maridos se ausentarem, então elas tinham raiva. Era raiva. Era histerismo. Existe sim o histerismo como um diagnóstico de medicina, mas é longe disso. Elas tinham, era raiva. Eu me lembro que na terapia regressiva, uma mulher histérica, diagnosticada como histérica. Então, pensa-se nas questões ovarianas, né? Nós fomos para uma regressão e na regressão ela teve um orgasmo. Mas, olha, por quê? Porque ela soltou e ela era totalmente muito católica, uma mulher que já não tinha mais 30 anos, tinha 50 anos, e aquilo foi muito revelador. Aquilo é curador, na verdade. Mas quando essa mulher ela é mais contida, tá? O que acontece? Ela não pode, ela cria toda a leitura corporal, ela cria todo o entorno dela de eu não posso ter prazer. Você falou de ter um orgasmo, mas a gente precisa ir longe. Simone, os vibradores vêm de 1855. Os ginecologistas da época não chamava-se médicos de mulheres, precisava de um aparelho para dar conta da fila que eles tinham de atendimento. Para essas mulheres sair da parte que eles já consideravam psiquiátricas, para ter um prazer, uma liberação de tensão, exatamente, literalmente, que era usado como uma técnica, uma ferramenta para ser curativo. E Rô, você está falando nós estamos dando exemplo. Conta aquele caso que você contou no curso de um homem que foi diagnosticado com Parkinson. O Parkinson. Foi assim. Conta aí. O fisioterapeuta dele me mandou uma mensagem e falou assim: você poderia atender um paciente que eu estou atendendo de 42 anos, tá? Homem. E ele desenvolveu Parkinson, só que foi assim, ele teve uma pior... Ele não tinha nada, literalmente nada. Em 2 semanas ele já não aguentava segurar mais uma xícara ou um copo. Eu já levantei, já falei, bom... Não tá combinando com um quadro de Parkinson. Não, ele faz tratamento com um neurologista. Eu falei, ótimo, melhor ainda, tá amparado. Tá, daí eu falei, bom, já tá com tratamento, né? Quando você tem Parkinson, você dá mais dopamina, até se você dá a levodopa, né? Pra produzir mais dopamina, que é um neurotransmissor, pra melhorar. Tá? E daí, já tava com dose, por que ele me encaminhou? Ele falou assim, olha, tem alguma coisa esquisita, porque ele já tá com uma dose 3 vezes em 1 mês e pouco que ele tá de tratamento para 2 meses, e não, ele só tá afundando, só que agora ele tá deprimindo, porque 42 anos. Meu Deus. Tá? Eu falei, tá, tudo bem. Daí, a primeira consulta foi online, tá? Quando eu o recebi online, eu não fui na patologia, porque quando a pessoa te procura e fala, eu tenho isso, ok, você põe lá na ficha clínica e tal, mas você vai passar, é aquilo que eu chamo de mapa metabólico. Existe o mapa metabólico. Quando a gente tá falando de não tem manual de instrução, todo mundo tem. Todo mundo tem, tá? Eu falei, tá. Conversei com ele, eu falei, olha, tudo bem, agora nós vamos para os teus exames, tá? Nós vamos para os teus exames, eu vou te virar do avesso, mas nós vamos ver o que falta. Tá, passou aí uma semana e pouco, voltou os exames. Parece assim, eu não sei como é que aquele moço estava vivo com o quanto de magnésio ele não tinha. Magnésio é músculo liso, magnésio é coração. Entendeu? Magnésio são tendões, são nervos. Esse rapaz, ele não tinha Parkinson, ele tinha hipomagnesemia. Gente, observa isso, que loucura. Ele estava diagnosticado e seria pro resto da vida. Não, ele tava ficando... A depressão tava vindo brava porque ele perdeu... Era uma coisa, gente, que mesmo para um Parkinson, vocês não têm ideia do que era. E ele não tremia só extremidades. Ele tremia para falar. Eu já comecei a achar estranho, que parece que não casava tudo, tá?
Daí, B12 não tinha. D, boa, é pra cima de 40, tava em 15. E por aí vai, né? Aí, rastreou o exame de sangue e provavelmente você já começou a perceber características da personalidade desse homem. Sim. Autoabandono. Você tá entendendo? É demais, não é, gente? Enquanto não chega não ficar estilhaçado no chão, eu não tomo providência. Ao mesmo tempo que todo mundo acha que o autoabandono vem de uma pessoa fraca. Os fortes levam a dor até a última gota de sangue. Exatamente. Isso eu já vi muito no consultório. Até a última gota de sangue. De família pobre, um arquiteto na região, eu nem vou citar, famosérrimo. Enquanto... eu ainda brinquei com ele, falei, enquanto sua obra não foi parar no chão, você não tomou uma providência. Não tomou uma providência. Ele pegou e falou assim, as palavras dele. Porque quando eu vi aquela falta, eu peguei e falei pra ele, olha, eu gostaria muito que você estivesse aqui em Uberlândia, porque eu iria fazer coisas assim, até endovenosa em você pro negócio. Ele falou assim, por isso não. Irei. Ficou 20 dias aqui. Com tratamento intensivo, e daí já foi desmamando a medicação. Em menos de 2 meses, ele não estava com nada de tratamento neurológico. Meu Deus. Porque ele não tinha, na verdade, ele não tinha. Mas o que aconteceu? Ninguém pediu um exame. Ninguém pediu. Meu Deus. O que se pede, Simone? Se pede uma tireoide, um hemograma, o colesterol, glicemia. Você tá entendendo? Ainda pior de tudo, que até mesmo em laboratório, aqui mesmo em Uberlândia, eu já sei até a piadinha, né? Nossa, lá vem os exames daquela médica. Lá vem no os mínimo pedidos... 50. Lá vem os pedidos de exame daquela médica. Até já sei, você tá entendendo? E tem uma outra coisa, não basta também você pedir lá, que a gente chega, às vezes chega pra você até algumas coisas que não tinha, assim, não tem uma aplicabilidade, tá? Mas só que também, quando eu não pego o exame, que é aquilo que tá ruim, marcador inflamatório. Vamos lá, esse é importante mais. Que é o inflamograma. A gente tem 4 exames básicos, né? Um PCR ultrassensível, a homocisteína é um deles, fibrinogênio, tá? Que também é um marcador inflamatório, e a ferritina, tá? Sim. Daí você pega e você vê que não tá bom. Só que essa pessoa já fez isso, porque isso não são exames nem novos e nem difíceis. Essa pessoa já fez esse exame... Vem desde 2017, 2015, ela já vem fazendo esse exame. E tá ruim desde lá. Só que não foi analisado. Não foi analisado. Percebido. Não. Entendeu? Então, ela já tá ruim há muito tempo. Então, gente, uma coisa que nosso pode emocionar... Sim. Eu e a Rosana, nós somos, assim, muito brincalhonas, risonas. A gente se emociona rindo, né? Uma das coisas nossas é que... eu gosto sempre de coisa atual, coisa que tá ali na frente. E a Rosana é faminta por isso. As autoimunes que ela tem, desde menininha, ela pode contar daqui a pouco, fez ela ser gulosa em termos de autoconhecimento e de conhecimento. Sim. E isso fez com que a gente se encontrasse. E nisso tudo, ela aprender da psicologia, ela me ensinar como cliente, né? Não é como profissional, não. E eu poder aprender um pouquinho e passar para os meus familiares, para os meus clientes, aqueles que querem ver, porque tem pessoas que não querem ouvir esse novo. E tá tudo certo. E tá tudo bem. O quão rico é compreender isso e fazer como hoje, né? Nós já temos que direção nós vamos dar para mim. Né? Eu não deixo de dar direção para minha vida e não vou deixar de dar direção para minha saúde. Sim, claro. E como que isso aqui abaixou, aumentou, isso aqui tá tudo ok e nós vamos contracenando. E a Rosana tem essa facilidade de contracenar com o cliente, cada um com o seu jeito de ser, e ela vai explicando. A minha mãe diz uma coisa, a doutora Rosana me ressuscitou. Ela fala desse jeito, ela fala com muita propriedade, né? Porque a minha mãe estava num quadro que um médico conservador, né, até um cardiologista, falou, olha, a senhora está com depressão. Pegou uma cartelinha lá
e deu para ela. Vai tomar assim, assim, assado. E minha mãe, ela tem um quadro de positividade muito forte. Ela falou, eu não estou com depressão. Ela pegou o remédio e jogou dentro do lixo. Eu falei, então agora está na hora de a senhora ir para um outro lugar. E aí ela foi na Rosana. E Rosana detectou desnutrição. Parece loucura, né? Tendo comida dentro de casa. E eu observava e falava, mãe, tem alguma coisa errada. Não, mas eu tô seguindo um gastro, eu já fui no ortopedista, até que ela teve uma escoliose gravíssima. Aí ela falou, então eu vou agora no osteopata. Não que a gente esteja desmerecendo. Lógico, todas as especialidades. Mas as especialidades, elas estão dividindo o ser humano, você tá entendendo? Isso, é essa a diferença. Você tem, ali tá tudo junto. Eu tenho um colega médico que cuida dos ossos. Eu tenho um colega médico que cuida do estômago, ok? E Sim. precisamos de todas, tá? Mas quando eu pego só aquilo ali, eu tô fazendo um efeito, eu tô dando um remédio pro osso, eu tô fazendo um efeito colateral no pâncreas. Eu dou um remédio pro estômago, eu tô fazendo um efeito colateral em visão. Então, não dá para eu separar na hora de oferecer o tratamento. Esse paradigma newtoniano cartesiano, eu penso que é lá do século XIV, não sei bem, facilitou as especialidades. Nós crescemos muito, sim, mas antes disso tínhamos o todo. E agora nós estamos resgatando o todo. Isso. E quando você fala de efeito colateral, me assusta demais. Porque é um sintoma que depois pode virar uma doença. Exatamente. Né? O Jô Soares tinha ele falou isso várias vezes ao longo da carreira dele, que ele falava que uma vez foi na farmácia por causa de dor de cabeça. Daí aquele atacava o estômago, daí ele pedia um pro estômago. Aquele atacava o sistema urinário. Daí ele pediu um pro sistema urinário que dava dor de cabeça. Daí ele falou, não, melhor não tomar nada não, deixa eu ficar com dor de cabeça, porque são menos coisas. Porque, na verdade, isso é humor, que ele fez como humor, mas isso é grave. Mas isso é grave. É muito grave. Mas você sabe, quando você falou, que eu vou falar daqui a pouco sobre as minhas, o meu paradigma aí com a medicina, porque assim, eu acho que eu pulei pra dentro da medicina, porque comigo, na medicina, eu seria assim, ame-a ou odeia. Eu odiei por muito tempo. Tá? Odiei, briguei. E qual que era a minha briga? Eu devia estar com os meus 12, 13 anos. Eu já sabia que eu queria fazer medicina. Quando eu decidi que eu queria fazer medicina, eu tinha 6 anos de idade, né? Mas nesses 6 anos de idade, eu já tinha 2 de hospital sem pôr a cara pra fora, né? Não é brincadeira não, hein, gente? Então, sabendo, porque assim, eu tenho 2 doenças autoimunes no sistema endócrino. Eu tenho uma síndrome que chama MOB2. Eu tenho o diabetes tipo 1 com destruição das ilhotas de Langerhans no pâncreas. E eu tenho Hashimoto, né, que é o hipotireoidismo de Hashimoto, com autoanticorpos induzidos. Deve ser uma pessoa muito legal, não, emocionalmente. Meio louca! Não é! Tá meio louca. Então, elas não abriram juntas, abriram com espaçamento. Parece que pegou assim, a síndrome do livro lá e falou assim, põe nessa daí, entendeu? Então, o que aconteceu? E sempre a conversa, quando eu tinha 13 anos, eu falei, tá, eu sei dos meus riscos, tá? Eu tenho risco de amputação, eu tenho risco de rim, eu tenho risco de visão. E tudo no diabético, se acontece, não tem volta, né? Uma destruição de por vida. Até o dia que eu perguntei assim, tá, eu sei dos riscos que eu corro. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer dieta, atividade física, tomar insulina. Eu falei, mas isso tudo eu já faço. O que mais que eu tenho que fazer para não chegar? Não. Se alguma coisa acontecer, medica. Você tem que colocar na sua cabeça que toda pessoa que tem essa doença autoimune, MOB2, é polimedicamentado. Ou seja, vai ter que tomar caixinha de remédio. Não serviu aquilo, né? Eu não tinha recurso, mas a rebeldia já... Lá no exame de sangue devia dar rebeldia, alguma coisa. Aliás, os rebeldes, qual que é o... Eles são mais ácidos. São mais ácidos, tá? Até você ver. Porque a gente pega o exame de urina e fala assim, pH da urina. Que pH da urina nada, foi o que filtrou do corpo inteiro. É o pH do corpo inteiro,
Entendeu? Daí você vai lá. Eles são mais ácidos. Mais ácidos. O hematócrito, que fala de anemia também, né? Geralmente tem mais, porque ele precisa respirar, ele precisa abrir o nariz para ir para frente mais rápido, né? Então, e o fígado? E as enzimas do fígado? Olha, se ele tem muita raiva, porque o fígado filtra raiva, o rim filtra medo. Isso. Tá? Isso. Se ele tem muita raiva, as enzimas, ele pode ter uma alimentação perfeita e nem beber. Sim. Tá? As enzimas do fígado estão assim, pulando, né? Porque o fígado... Fígado, vesícula biliar, raiva, ressentimento. Raiva. A vesícula é mais ressentimento. O fígado é a raiva muito mesmo. De raiva. Se ele pudesse bater em um, você podia ter certeza. Entendeu? Que coisa mais interessante. Então, e uma pessoa, qualquer pessoa, não só essas que eu citei agora dessa doença, qualquer pessoa que tem uma doença crônica, principalmente no sistema endócrino ou no sistema reumatológico que seja autoimune, ela carrega uma raiva. Carrega, né? Carrega, sabe por quê? Porque a palavra base dessas pessoas é controle. E o controle por quê? Porque você tem que controlar tudo na sua vida. Você tem que controlar a comida, você tem que controlar a glicemia, você tem que controlar a tireoide, você tem que controlar tudo. E muitas vezes você passa uma raiva que não tá no seu controle e tudo aquilo bagunça. Daí você fica com ódio de não estar com o controle da sua saúde, sendo que a culpa não é sua. Vou dar um exemplo de lúpus. Vamos. Que é outro, mas outro vai pro lado do reumatológico. O pessoal que tem lúpus, que também tá muito ligado agora que a gente sabe da psoríase, tá? Passou raiva, o negócio... Vem com tudo. Ou ficou ansioso, vem com tudo. E é justo onde eu não posso controlar. Exato. Então, a palavra dessas enfermidades, de uma maneira geral, é controle. E quando eu perco esse controle, meu fígado quase que pula da barriga. Tentando filtrar aquilo ali. E aí no exame de sangue vai acusar. No exame. Daí você fala assim, daí a pessoa fala assim pra você, eu não bebo, eu não como gordura, o que está acontecendo? Daí você fala, enquanto você não for pra terapia, os exames vão continuar, porque o teu cérebro, o teu metabólico... É muito lindo, gente. Seu metabólico tá bonito. Gritando isso. E outra, aquilo que a gente chama de memória metabólica é o seguinte, eu acostumei a viver daquele jeito, eu não sei dar outra resposta. Enquanto eu não mudo o modo de fazer diferente, eu continuo dando a mesma resposta. E isso, no emocional, o autoconhecimento, o terapêutico vai ajudar essa pessoa. Exatamente. Até para ele procurar tratamento. E quando você estava lá na revolta, que falou, você vai ser polimedicada. E você falou... uma pirralha, né? Tá de 13 anos. E daí? Daí eu comecei a olhar e falar assim, gente, tem que ter alguma coisa. Daí pela primeira vez, passou uns 6 meses depois disso, começou-se a dar complexo B para os diabéticos. Falei, isso eu tomo. Isso aí eu quero. Quando veio o complexo B, eu percebia que eu dormia um pouco melhor e eu travava menos o dente. Tá? Direto não tinha, mas eu percebia que isso acontecia. Eu falei, então esse negócio tem alguma coisa que é bom. Que funciona. E nessa época eu já era atleta profissional de GRD, ginástica rítmica desportiva. E eu sempre, cada vez que os anos iam passando, eu tinha mais dificuldade, eu tenho muita dificuldade na elasticidade. As fáscias de um autoimune é arregaçar, é dura, na verdade. Né? Contraída. Exatamente. Sim. Igual o osteopata aqui, o Berlândia, a primeira vez que ele me pegou, ele falou assim, aquele dia ele falou assim, ou eu aprendi tudo que precisava aprender, ou vai dar ruim, porque a sensação que ele tinha é que papel filme, sabe? Sei. Tinha pegado 10 rolos e me enrolado. Vixe, ele falou, não mexe. Essa mulher não mexe em lugar nenhum. Tudo que você... Não sai do lugar. Agora imagina, aos 4 aninhos, você foi diagnosticada, não existe pâncreas, né, funcional. Internada 2 anos. Sim. E ali você aprontou. Ali, até essa idade, 5 comas. 5 Porque foram comas. 7 ao longo da vida. Aí eu brinco com a Rosana assim... vaso ruim quebra mesmo, pelo amor de Deus. Porque tinha uma promessa. Morre com 7 anos. Morre com 14. Não, ela vai morrer com 21. Ela falou, já que eu não morri, eu vou fazer medicina. Não é? É mais ou menos assim. Então, tudo junto e misturado também vem
do ambiente que ela foi criada, dos adoecimentos é congênito, a gente pode falar? Na verdade, o diabetes tipo 1, ele não tem algumas famílias que tem mais, mas assim, igual na minha, nem de pai, nem de mãe, ninguém, Não entendeu? tinha. Então, sabe aquela história assim, o defeito genético caiu naquela pessoa? Aquela pessoa foi escolhido, né? Deve ter sido coisa do espiritual. Vamos imaginar. Foi santa. E a partir daí você foi, na adolescência, observando. Isso aqui funciona, isso não funciona. Eu sou de uma época, parece assim que... tudo bem, a gente transgrediu, a gente transpassou aí um século. Mas se parar pra pensar, Simone, eu sou da época do diabetes, 78 eu fiquei diabética. Tá? Eu tomei a primeira insulina dia 20 de fevereiro de 78. A seringa era de vidro. Nossa Senhora. E a agulha era de inox. Jesus. Era um rombo de agulha. Se levava para o hospital, esterilizava aquele monte de agulha, se trazia para casa e usando. Depois você levava para esterilizar. Precisava de uma calandra, né? Sim. Para esterilização. Eu sou da época que não existia insulina. Insulina humana é novo, gente. É década de 90. Insulina era do pâncreas de porco. E você tomou isso? Opa, era a única coisa que tinha. E você chorava para poder tomar a injeção grossa, calibrosa? Nunca. O único problema que eu tive uma vez, eu estava internada há muitos meses já, e eu estava pele e osso. Daí chegou 2 enfermeiras para fazer minha insulina de madrugada. E, lógico, completamente despreparada. E eu já não tinha massa nenhuma, né? E primeiro que é um lugar que não se faz, que é no antebraço. E ela veio fazer a insulina no meu antebraço, e a agulha muito rombuda foi me arranhando. Foi o primeiro esquete, o primeiro grito que eu dei de aqui mando eu. Porque minúscula, peso de criança, tava com 4, peso de criança de 2, porque não tinha peso. Meu Deus. Tá? E eu fiz um escândalo que eu acordei o hospital. Eu gritava igual um bicho. Que não ia fazer, não era daquele jeito. E daí a adultização dessa criança, daí veio todo um vocabulário, você não sabe, você não tem técnica. Onde que eu tinha escutado isso? Mas o desespero. Você tá entendendo? Então, olha só. As estratégias de sobrevivência. Criando mecanismos de defesa para poder se dar bem e se defender. Então, meu bracinho foi arranhado, mas agora eu vou ser capaz de me defender gritando, dando esquete, fazendo seja o que for. Sim. E aí as pessoas vão trabalhando e vão crescendo com as estratégias, né? Ou de muito encolhidinhas, ou de muito robustas. E alguns chegam a um nível de agressividade muito grande. Sim. E outros que ficaram mais ali no meio termo, né? Tiveram, às vezes, um ambiente que propiciou, não tiveram adoecimentos como você teve. Sim. E lá, né? Porque hoje você está numa medicina maravilhosa. Sim, sem dúvida. É a medicina que eu acredito. Sim. Que eu me cuido. Sim. Que eu indico. Na faculdade também tiveram muitas dificuldades. Briga atrás de briga, porque é a história do polimedicamentoso, você tá entendendo? E daí eu falava, gente, mas isso não, pelo menos como diabético, isso não funciona. Na endocrinologia, e eu ainda tentei negar a endocrinologia, que a minha primeira residência foi cirurgia geral, né? Eu tentei escapar de tudo quanto foi defesa. Até que não teve jeito, eu fui para endócrino. Primeiras 2 semanas, e o engraçado que eu falei dele hoje, respeito demais, é um endocrinologista top de Belo Horizonte, o Hamilton Junqueira. Nós travamos uma briga de 45 minutos. Mas ali, no tete a tete mesmo. Daí ele pegou e falou assim pra mim, com que... a gente tava brigando por causa de anticoncepcional, tá? Com que a autoridade, uma pirralha, 20 e poucos anos, que você fala comigo desse jeito? Onde você... Eu peguei e falei pra ele, nessa época eu já tinha mais de 20 e tantos anos de diabetes, né? Eu falei pra ele, 20 e poucos anos de diabetes, tá bom pra você?
Daí ele olhou assim pra minha cara e falou, o que você tem de endócrino, eu tenho mais de diabetes. Vamos colocar tete a tete? Eu não estou brigando por um caso clínico, eu estou falando a fisiologia de uma doença. Que você tá me ensinando. Só que isso aqui eu não concordo. E hoje, depois de a adolescente, depois a adulta jovem estudante de medicina, e hoje uma mulher. Onde você está, os cursos, os congressos, as aulas que você dá, a divergência dos médicos mais tradicionais. A divergência ainda continua e tem uma coisa que me causa tristeza. Sai um aluno da faculdade de medicina hoje, eu vejo que ele aprendeu a mesma coisa que eu aprendi há 30 anos atrás. O que você sentiu agora, quando você falou assim, eu sinto tristeza? Como é que você é uma tristeza de... por que não tá modernizando, gente? Não é modernizar de uma máquina que custa 3 milhões de dólares. Não é só essa modernidade. É o básico, o que é lá de... A gente tá quase lá perguntar pro Hipócrates, sabe? Vamos lá, o que tava acontecendo desde aqui? Que tem estudo, hoje é uma coisa igual eu tô te falando do cara que estuda 40 anos B12. Sim. O cara tá aí, gente. Tá vivo, você tá entendendo? Por que não chega pra essa pessoa e fala assim, o que você me traz de novidade disso? O que você me traz de novidade daquilo? Agora mesmo, tem menos de 2 anos que a gente ficou sabendo que os autistas não têm metionina e colina no cérebro, então os tratamentos não dão certo. Porque não absorve? Porque não tem produção, eles têm uma produção pequena. Se você der, beleza, mas eles não têm produção mesmo. Gente, nós estamos falando de coisa que colina tem no ovo. Você tá entendendo? Metionina é produzido pelo fígado. Nós estamos falando de coisa básica, mas ele tem a sua função. Sim. E eu fico assim, absurdada até hoje de você ver colegas que são bons na profissão e pega e fala assim pro paciente, tomar vitamina? Isso aí não adianta nada, não. Ele pode não ser a cura de uma doença, mas se você tá com... Você tem uma doença. Diabética, hipotiroideia, doença autoimune, autoanticorpo pra tudo quanto é lado. Você já imaginou se eu reponho levotiroxina, eu reponho insulina, 2 tipos de insulina, mais de uma vez por dia, tá? Ok, eu não tenho como fugir disso porque eu não produzo mais. Sim. Não tenho como... eu não tô negando. Eu não tô negando, eu não tenho como fugir disso. Mas você já imaginou se o meu magnésio fosse ruim, minha B12 não prestasse? Detalhe, o Alzheimer é diabetes tipo 3. Eu já tava demenciada, né? Porque vitamina D. São 47 anos de diabetes. É muita coisa. Entendeu? Então, se eu não tivesse... Eu posso ter doenças gravíssimas, mas se eu não tiver com o básico do organismo... e é para qualquer pessoa. Não é para um autoimune, não é para o hipertenso, não é para o... É como se fosse o terreno. Na homeopatia a gente fala, nós precisamos preparar o terreno nós biológico. Precisamos desintoxicar. E aí entrar para que tudo seja mais... consumido na frequência energética para a gente ter melhor resultado. Exatamente. E uma outra coisa linda também, né? Eu quero falar para as pessoas. Eu admiro muito a humildade que a Rosana tem quando ela vai num curso meu, ou quando a gente troca ideia, ou quando ela me liga, fala, amiga, eu preciso de ajuda na homeopatia. Eu tô com um cliente assim, assado. Posso te encaminhar? Então, é um movimento, na hora da fala dela, eu tenho certeza que muitos colegas seus falam, é uma arrogante. Deve falar mesmo. Mas eu falo o contrário, porque eu convivo com você. De uma humildade. Uma outra pessoa que eu vou citar esse amigo nosso, Daniel Sarkis, que não está aqui em Uberlândia mais, eu o senti assim, numa humildade de dizer, o que pode ser feito, Simone? Eu como psicóloga, eu como homeopata, eu como terapeuta corporal. Vocês fizeram meu curso de terapia corporal para ajudar nessa leitura de exames. Sim. Para ajudar nessa leitura como um todo. E eu fico observando
e convidando, né? Essas pessoas, venham terapeutas, venham médicos, venham pro novo, sem desqualificar o velho. Sim, claro. Eu me lembro, uma vez eu tive um embate com meu filho, ele é da psicologia social, e eu já estava na psicologia há muitos anos, nós dois somos clínicos, né? E na época ele era meu estagiário. E aí ele se encontrou na abordagem dele, que é muito bonita mesmo. E aí ele me fez um questionamento, ele estava no embate e tudo. Eu falei, filho, eu posso aceitar o seu novo. Você pode me ensinar um novo, mas não desqualifique o meu velho. Então esse novo que se traz não está desqualificando essa medicina do antibiótico necessário. Mesmo porque, como nós estamos falando em coisa básica, é coisa que a vida inteira existiu. Sim. Não é de agora. Simplesmente você pode usar com outras doses, com outras combinações, sem ocasionar efeito colateral, tá? Que é a minha paixão, não ocasionar. Sim. Eu já lido com gente. Gente, você tá falando de agora eu vou falar de uma. Eu atendia num outro local, né, aqui no centro de Uberlândia, que tinha outros médicos que atendiam no mesmo prédio. Passou pandemia. Trabalhei igual uma louca na pandemia, né? Sim. Porque o que acontece? Os pacientes endocrinológicos, os pacientes com doença autoimune, eram os piores para pandemia, né? De todos os meus pacientes, eu tive 246 pacientes que contraíram, inclusive eu tive Covid também, que contraíram Covid, tá? Nenhum beirou a porta de um hospital. Que lindo isso, né? Daí a gente estava saindo e um médico, nós estávamos em 3 médicos no elevador. Daí um deles pegou e falou assim, nossa, você deve ter passado aperto, né? Na pandemia. Eu falei, uma apreensão, né? Mas ele pegou e falou assim, quantos pacientes você perdeu? Ou seja, quantos dos seus pacientes morreram? Eu falei, uai, mas nenhum. Nenhum. Se eu contar, ele é mais velho, um médico mais velho, eu falei, se eu contar pro senhor que nenhum beirou nem a porta de um hospital. Daí ele pegou e falou assim, isso é mentira. Daí o outro que estava junto, eu sou médica da esposa do outro. Daí ele pegou e falou assim, mas dá pra entender. Porque o jeito que você trata não deixa desmoronar. Então dá pra entender o porquê que não. E você já sabendo dos autoimunes e tudo mais, você reforçou a sua bateria. Eu falei, com certeza. Sim. E interessante que a memória, né, que a gente estava falando de memória, no Covid foi muito forte, né? A perda de memória, perda de olfato, de paladar, tudo. E como que na homeopatia a gente restabelece? Trabalhando baía de mielina, cérebro total, avena sativa, uma série de medicamentos da homeopatia que restauram a memória e trazem de volta o olfato e o paladar. E aí esse conjunto fica muito rico, né, amiga? Fica porque você tem um arsenal para você fazer as coisas. E esse arsenal, vamos pensar na mulher menopausada. Aí é que é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque o que está falando com uma que quase não passou por problemas? Exato. Porque eu estive auxiliada pela homeopatia e pela Rosana, em toda a medicina que ela faz, na minha trajetória aí de menopausa. Eu estou menopausada há 13 anos. Sim. Porque o que acontece? O estradiol, que é o hormônio principal da mulher, né? Até bem pouco tempo atrás, a gente não sabia, tá? Mas o estradiol tem 42 funções no cérebro. Tá? Daí fica assim, a mulher menopausou, é igual a história do diabético, tem isso, e tá bom, então como é que eu faço pra não ter isso? Fica com mais tendência à depressão, tá? Fica mais apática, sem prazeres na vida, aumenta, engorda e perde cintura, fica o sono, os fogachos, o sono fica ruim. Fogacho é uma coisa que, eu fico assim, para morrer quando vai, principalmente médicos um pouco mais velhos, ginecologistas, e as mulheres vão e falam assim, não passa. Espera um tempo aí, uns meses, uns anos, e passa. Tem vontade de matar, né? E outra, se fosse assim, o passa, hoje a gente sabe que cada fogacho, você pode perder 0,1% da sua população de neurônio.
É mesmo? É um desespero do organismo. Tá? Ele tá gritando. Gritando. Então, quando eu falo assim, igual eu tenho muitas pacientes que tiveram câncer. Então, eu não posso repor hormônio para essas mulheres. Tá? Eu não devo. Não tem. Claro que o hormônio é uma coisa mais, mesmo o bioidêntico, eu não uso hormônio sintético, mesmo o bioidêntico, mas mesmo assim para essas mulheres eu não posso. Daí eu tenho que ir a outros lugares, eu tenho que, até fitoterápico nessas mulheres, precisa perguntar para o oncologista se nela pode ou se nela não pode. Sim, tá? delicado. É delicado, mas tem homeopatia, tem quântico, você tá entendendo? Tem que ninguém fala porque não tem um retorno. Vamos falar de retorno financeiro? Sim. No caso de osteoporose, que é mais comum na menopausada. Você sabe qual é a atividade física que mais retorna massa óssea para a mulher? Musculação? O que é? Yoga. Eita! Comprovado cientificamente, mas é um estudo que olhou a yoga. Não, a yoga não, pegou essas mulheres, repartiu. E são muitas mulheres, tá? Que são mais de 4 mil. Não é um estudozinho que começou ontem, não. Com mais de 10 anos. E separou em 10 grupos diferentes. Nos esportes. Nos esportes, algumas tomando algum tipo de droga, outras não. Outras repondo hormônio, outras não. 10. É um estudo que é bem difícil de fazer, que é uma coorte dupla, o modelo dele é bem detalhado, tá? Nunca dá para fazer com menos de 4. Esse teve 10 anos. Qual que foi o melhor? Do grupo da yoga, praticamente 90% dessas mulheres recuperaram, saíram. Não é nem só que paralisou, saíram da osteoporose, às vezes passou por osteopenia, algumas saíram da osteoporose para uma coisa normal. Que lindo. Só que eu te falo, tá lá, vai na Bireme, na Cielo, que é o que os médicos, ou pelo menos teriam que é só estudo científico do mundo da medicina, o mundo biológico, tá lá. Tá? Outra coisa, a flacidez do assoalho pélvico, perder urina, ficar mais flácida, ou por causa da lubrificação ser menor, ficar com mais dor, pele mais fina. Pompoarismo. Você tá entendendo? Então, existem coisas que não só para uma mulher menopausada, tá? Eu quero brigar quando fala assim, não tô assim que chegou na menopausa e daqui pra frente é só pra trás. Nossa, gente, não. Ai! Daqui pra frente é só pra trás, aí... Não dá. Não dá pra engolir. Não dá. E daí, o que acontece? Não, mas vai engordar mesmo. Depois... O que é o engordar na menopausa? Quando eu perco, os ovários não estão produzindo mais estradiol. O único tecido que produz um pouquinho de estradiol é o tecido gorduroso da barriga, cintura e flanco. Por isso que isso acaba... Fica arredondado, isso, né? Isso. Só que ele nunca produz o suficiente, Sim. tá? Outra coisa que não escuto ninguém, eu não escuto nem o pessoal da ginecologia falar, que as mulheres que já faziam atividade física de 5 a 10 anos antes do período pré-menopausa, muito provavelmente não vão ter sintoma nenhum. Ninguém fala. Vamos falar para quem está ouvindo a gente dos meus exames mesmo, né? Sim. Que quando eu fui em você a primeira vez, era nítido o estradiol baixo, que esse é o patoguinho que a gente fala, é o retrato da menopausa. Esse é custoso, esse não é brincadeira, não. Eu tava com a progesterona mais baixa, tava com a testosterona mais baixa. Aí, por conta disso, o meu DEA tava tendo que trabalhar para dar conta do estradiol, o SHBG que transporta os hormônios ainda não tava bom. Então tá bom, gente, tô na guerra. Então tá bom, vamos lá. Eu tenho uma hipersensibilidade, a Rosana sabe. Acho que não são muitas pessoas que têm. Não. E eu não devo. Você não se adaptou. Mesmo a dose pequena e dos bioidênticos, você não se adaptou. Eu não me adaptei. Então eu uso tudo da homeopatia. Hoje, no nosso exame, né? Fica claro, há muitos anos, que meu DEA não tá tendo que
emprestar nada pro meu estradiol. O que acontece? Outra coisa sobre o sulfato de ideia. O sulfato de ideia, ele é uma molécula hormonal. Ele não virou um hormônio ainda. Ele é uma caderneta de poupança do hormônio. Precisou, ele empresta pro cortisol, precisou pra testosterona, precisou pro estradiol, tá? Então, a gente vê, e às vezes até o estradiol, o cortisol tá num número bonitinho, que eu brinco e falo assim, vamos ver se ele não tá mentindo. Você chega lá no sulfato de ideia, tá acabado. Sim. Então, você fala, não tem alguma coisa acontecendo aqui. O seu ainda, como a gente viu que você não consegue usar, não é compatível com você, o seu estradiol, se eu for olhar só o número, a cara do número dele, ele tá baixo, só que quando eu fui lá no sulfato de ideia, ele tá mais alto que do último exame, então não tá vindo buscar a molécula aqui. Então, você tem uma estabilidade. Tá vendo? É isso que é bonito. É isso que uma mulher menopausada, uma gestante ou uma pós-gestação, uma mulher pós-gestação, vai poder entender que naquele momento, uma mulher em luto, perdeu um ente querido, a gente não tá naquela guerra, literalmente, mas lá é uma destruição total, né, Rô, de hormônios de tristeza, desesperança, agonia, né? Impotência. Mas qualquer caos que esteja aqui, um acidente, uma perda, questão financeira, amorosa, seja o que for, os exames vão poder direcionar. Auxiliar no que eu posso melhorar. Ele não da mesma maneira que alguém procura você para uma terapia, que fala assim, eu vim aqui, Simone, você tira esse negócio ruim que eu tô sentindo, eu vou embora e tá tudo bem. Não é assim, mas você sabe o ponto que você vai pegar pro auxílio. Exato. E sabendo ler um exame como você lê, características de personalidade e encaminhamento, poxa vida, isso aí não tem preço. Não tem preço, Rosana. E agora, a gente já falou como que você faz com que... Percebe, na verdade, né? A pessoa chegou... muitas vezes você indica para terapia, mas ela não vai, porque ela tem resistências, ela tem preconceito. Mas como que você vê que através do seu tratamento, da leitura dos hormônios, desse bate-papo, você me contando, olha, Simone, aqui tá isso, mas não tá roubando daquilo e tal. Como que você vê o autoconhecimento nesse tratamento? Que o que acontece? Acontece que quando ela vem, várias coisas melhoraram, alegria para todo mundo. Mas e quando ela tá fazendo o tratamento, que ela tá levando, fazer o mais correto possível e não teve muito retorno. Daí a gente fala assim, agora nós vamos pro descarte. O que você não fez? Porque o ser humano, de uma maneira geral, e o cérebro tenta proteger a gente assim, para não fazer caminhos novos, entendeu? Então, vou dar uma negada nisso aqui. E quando, às vezes, é uma negada, vou fazer terapia? Não vou. Tá? Daí às vezes você fala assim, deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Isso aqui não, isso aqui sim. Nesse aqui que deu certo, e a leitura que você tá vendo na pessoa, né? E daí muitas vezes a pessoa fala assim pra você, realmente, se eu não fizer isso aqui, porque é o que eu falo, a gente sempre comenta, Simone, um pouquinho de cada coisa. Quando você vai somando o seu arsenal lá, faz muito sucesso, traz muito resultado. Diferente de quando você deixa o negócio ir pro fundo do poço, que você tem que fazer muito de tudo e ainda não sai do lugar. Então daí as pessoas, tanto homens quanto mulheres, tá? Entendem, fala agora, e quando traz um benefício, ainda mais um benefício assim, corpo, que eu tava sentindo muita dor ou muita coisa, e isso diminuiu, a pessoa não quer voltar mais, visitar mais aquele lugar que não era legal, entendeu? Daí o autoconhecimento, porque daí se ela passa a saber que a dor de cabeça dela não cessava, porque ela não tem B12 e magnésio, e hoje quando ela tem uma dor de cabeça, ela toma um comprimido e o negócio
melhora, ela fala, se foi bom nisso aqui, no resto também então vamos lá. É como se ela tivesse um entusiasmo. O entusiasmo. E aí desse um gás para poder, agora eu quero esse estilo de vida novo. Exatamente. E outra coisa que acontece, a gente estava falando de enxaqueca, o mundo da enxaqueca ele é um mundo sem volta, né? Você vai, quanto mais remédio eu tomo, não vai melhorando. Daí a pessoa fala assim, gente, eu não tinha vida, minha vida era levantar e falar assim, nossa, hoje a minha dor de cabeça tá suportável, ou hoje não tem muita, mas assim, eu não saio mais se não tiver o remédio esse remédio para dor na bolsa. Sim. E isso é triste, porque isso é limitante. A partir daí, de todo esse processo, os homens que te procuram, agora vamos falar de andropausa, que eu vejo muito pouco. A menopausa, ela tá... Se fala de menopausa tranquilamente, estudos. E a andropausa? Onde que tá isso? O que acontece? O homem tem uma sorte nesse lugar. Porque a mulher, sim ou sim, vai entrar na menopausa. Não tem pra onde fugir. O homem pode nunca entrar na andropausa. É mesmo? O LH e o FSH, que são lá os hormônios da neurohipófise, que aumenta muito, daí para de produzir estradiol, todas aquelas coisas. No homem, pode ser que não. Tá? Às vezes tem alguns homens que têm baixa da testosterona, mas ou porque tá comendo doce demais, porque a insulina alta, a testosterona baixa, mas falar que ele entrou, que o cérebro preparou para esse envelhecimento do mundo dos hormônios sexuais, não. Então é mais fácil de eu voltar ele para trás. Fazendo reposições, a suplementação. Exato. Lendo aquele... exame de sangue. Exato. Às vezes tem homem que tá com a testosterona lá embaixo, mas é porque ele tá com a ferritina alta. Então, o homem não... Existe andropausa? Existe, e tem o exame lá que você detecta LH, FSH alto em homem, entendeu? Só que não necessariamente um homem vai entrar na andropausa, como a mulher necessariamente vai. Por causa da complexidade do sistema endócrino da mulher. E como é a mulher que gesta, o homem é reprodutor. Sim. Você pode soltar espermatozoide por aí a rodo. Mas quem gesta, o organismo que gesta é o feminino. Então ele é mais limitado. Sim. Você já imaginou? Muito interessante. Você já imaginou... Como a gente está numa sociedade hoje, que as mulheres estão altamente produtivas, profissionalmente eu tô falando, 60, 70 e vamos que vamos. Você já imaginou se a gente continuasse como mulher ainda podendo, sendo normal, gestar 60, 70 anos? Primeiro que a gente ia levar, as mulheres já estão engravidando mais velhas, ia levar mais pra frente ainda. E ia ser uma coisa assim, não, acho que agora tá mais tranquilo, eu vou poder engravidar de novo, só que a prole é da mulher, do cuidado. Você tá entendendo? Então a natureza, ela é perfeita. Então bloqueia ali e a mulher necessariamente vai entrar. Sim. Você tem visto muito homens que vão envelhecendo e entram em quadro depressivo? Muito. E você tem visto isso no exame? Muito. Porque a testosterona é o único hormônio antidepressivo que a gente produz. Por isso que mulher tem mais depressão do que homem. Porque naturalmente a testosterona da mulher é mais baixa, tá? E o do homem, a preocupação, comer carboidrato e açúcar demais, tá fazendo que os homens, a produção, e eles não têm problema no testículo, eles não têm problema na produção, que tá sendo impedido de produzir. Então, hoje, eu posso falar que de uns anos pra cá, não é uma coisa boa de se observar, mas que a depressão masculina tem aumentado bem. E a hipertrofia de próstata? Tá ligado com que hormônios? Olha, se fala muito até hoje que quando tem hipertrofia de próstata, tem que diminuir a testosterona e tudo mais. É um caminho ambíguo, sabe? Porque a hipertrofia de próstata, ela tem um cunho de inflamação também. Não só hormonal. Que teria que ver aqueles outros marcadores. Teria que ver os outros marcadores. Ok. Se você fosse deixar assim uma mensagem, né, para nós
como pessoas, mas especialmente para nós mulheres. Sendo uma mulher, sendo uma médica. Sim. O que você falaria para? Olha, eu falaria que a gente, como mulher, a gente é muito de colocar os pintinhos debaixo da asa. Aí daqui, às vezes, nem tem, porque igual eu não tenho filhos. Sim. Mas eu tenho um protecionismo muito... um sistema matriarcal muito puxado, né? Que a gente pode, sim, ter esse braço que aninha muita gente. Mas não deixa para cuidar, para olhar para o interno, seja os exames, que seja o comportamento, a hora que a luzinha vermelha tá piscando. Porque antes do negócio ficar muito ruim, tem muita coisa para fazer. E ninguém fala que ou mulher ou homem que não vai passar por estresse. O mundo que a gente está vivendo é um mundo estressórico, entendeu? Mas se eu tenho aonde buscar essas ondas, sabe? Um dia a maré tá mais baixa, outro dia tá mais alta, eu consigo atravessar. Quando a gente pensa assim, uma pessoa tá rindo por fora, mas tá gritando chorando por dentro. Que exames você pediria? Tem agora ele é mais novo, tá? Mas eu gosto, por isso ele tá demorando ainda para sair, mas eu gosto. São as catecolaminas sanguíneas. O que é isso? Catecolaminas. São os neurotransmissores do cérebro, entendeu? Dopamina? Dopamina, noradrenalina e adrenalina. Porque eu posso estar achando que eu ainda tô bem, porque a gente tem um ser esforçado, sendo mulher, muito, muito, vamos lá. Tá? Tem alguns exames de algumas mulheres que eu pego que eu falo assim, tá de pé de que jeito, minha querida? Força do ódio, porque não tem outra... E o que se vê nesse exame... Não, você olha na adrenalina, a gente não secreta só quando a gente tá com raiva ou com medo. Você levantou, você secreta um pouquinho. Você fala, nossa, eu preciso fazer isso. Você secreta um pouquinho, mas secreta e para. E usa aquele pouquinho do dia a dia. Quando você olha lá... Vem tudo assim, menor que 15, ou seja, não conseguiu dosar. Tá só consumindo, só consumindo assim, nem o resto que tem, já não tá tendo mais. Dopamina, noradrenalina e adrenalina. Vamos colocar assim, que a adrenalina é o que inicia, é o start, vamos lá. A noradrenalina é o meio do caminho, é durante o processo. E a dopamina... Por que as pessoas... Tá fácil viciar em tela hoje? Porque a tela, ela não é a boa dopamina, tá? Sim. É uma dopamina meia boca, mas produz. Entendeu? Até hoje, a gente já tá conseguindo achar o caminho que muitos tipos de compulsão, não só é a falta de um outro neurotransmissor do GABA, como da dopamina também. Então, você tem pedido esses exames. Opa! Não dá mais pra falar, igual eu tô te falando, não dá mais pra falar que o corpo não fala, o cérebro não fala, entendeu? Ele traz em número ali, contadinho pra você. Então, não importa se a minha adrenalina, noradrenalina, cortisol diminuíram por causa do meu mental, do meu emocional, do meu estilo de vida ou do meu comportamento. Sim. Isso a gente vai resolvendo cada vez mais em terapia, em autoconhecimento, em mudanças, Sim, né? sim. Modificações. Mas eu preciso saber aqui para poder me cuidar melhor. Porque, Simone, se eu tô indo pra terapia, tá? Sim. Ótimo, eu tô procurando meu autoconhecimento. Mas eu já cheguei num ponto do organismo que não tem uma gota. Perfeito. Então eu posso estar querendo fazer. Eu sou aquela pessoa dedicada à terapia. E fala assim, não, engastalhei, não sai do lugar não. Terapia não adianta nada. E é por isso que eu tenho falado muito pros estagiários. A gente troca muita ideia, os amigos em psicologia. O psicólogo precisa saber disso minimamente para dizer, vá para lá, vai saber, porque aqui modulando, aqui fica mais fácil fácil da entrada e de modificar. Sim. E porque senão a frustração é muito grande. Já entra frustrado por não tô bem, entendeu? E daí fala, mas eu faço. Eu vou contar um caso de quando eu tinha 1 ano de formada. Uma mulher me procurou medicada há 4 anos com depressão. Então, isso foi em 1987. E passaram 4 meses, essa mulher não melhorou nada na terapia. Falei, que coisa, como é que ela não teve sinais? Eu olhei para ela e um dia, aí eu pedi para ela assim, você pode abrir seus olhos assim? Era aquela coisa
intuitiva que eu tive, era branquinho aqui no olho dela. Eu pensei, o pouco que eu sabia, essa moça tá com anemia grave. Foi pro médico, ela estava medicada com depressão. Ela tinha hipotiroidismo e tinha anemia grave. Como ela vai reagir a uma terapia? Ué, mas não tem... Não importa que se ela causou essa anemia porque ela tinha um quadro de tristeza profundo. Que a gente faz essa ligação. Sim. Não importa que se ela desenvolveu hipotiroidismo... Por raiva e frustração. Ou porque ela se sentiu vitimizada no momento. Sim. Mas ela precisava cuidar. Cuidou disso, nunca mais tomou antidepressivo. Mas é o que eu falo. É muito triste mas isso. é o que eu falo. Às vezes as pessoas falam, chega com os exames e falam assim, nossa, mas eu tô me arrastando. Quando eu abro o exame, eu falo, mas se você falasse pra mim que tava sentindo bem, eu ia falar pra você que você não tava boa da cabeça. Porque não tem como sentir bem. É igual, hoje não tá mais assim, mas eu ainda sou da época, eu me formei na época que se falava que um TSH, que é o da tireoide, ia até 10. Deus do céu. Que você não podia tratar, tá bom? Porque era subclínico. Meu Deus. E eu pensava assim, eu falava, gente, meu fulano tá ruim. É porque não sai da cama. Por que eu não posso tratar o coitado do fulano? Ele tá o fiapo. Ele tá um fiapinho, por que eu não posso? Então, é triste por um lado quando isso acontece, o caso do magnésio, que foi tratado com Parkinson, essa cliente minha e outros tantos casos, mas é muito feliz quando a gente vai por esse caminho. Iga, muito obrigada. Eu que agradeço. Encontro maravilhoso. Eu que agradeço. Muito especial, viu? Você poder trazer para nós tanta humanidade, com tanto conhecimento, com tanta amorosidade. Mas isso é, além ademais da minha história de vida, isso é o papel de médico. Esclarecimento, a base grega da medicina, na palavra medicina, tem esclarecimento. Como é que você quer que um paciente te siga o que você pede para ele fazer se ele não sabe o que ele está fazendo? Obrigada demais, de coração. Eu que te agradeço. E, gente, muito obrigada por estar aqui no nosso Pode Emocionar. E eu desejo que cada vez mais e mais pessoas possam ir pelo caminho da cura, dessa integração, né, amiga? Sim. Corpo, mente, espírito. Corpo, saúde, desfrute, alegria. Buscando trabalhar o que tem de pior para resgatar o que tem de melhor. Obrigada.